Oi, turma! Mais um áudio longo por aqui e eu acho que vocês vão enjoar de mim. Estou ficando triste porque, gente, eu tô falando muito aqui, né? Eu tenho que dar uma pausa nas tagarelices, mas é que eu consigo gravar um episódio certinho, assim, por semana. E essas últimas semanas eu tô começando a ficar com ciúmes do podcast. Eu tô ficando mesmo, porque é o seguinte. Nas outras plataformas, assim, YouTube, Instagram, tarará, eu não ligo, tudo bem. Chega aí, galera, vamos hablar, vamos conversar, vamos ter aula. Por favor, né, gente? Ó, esse ano, inclusive, vai ter muita aula. Todas as minhas aulas aqui gerais, né, que eu chamo, não das aulas para as universidades que eu dou, para trabalhos, enfim, mas eu digo as aulas que eu abro para a internet em si. Todas têm certificado, a gente teve aulão de Clarice Lispector, a gente agora vai ter oficina de leitura escrita, vou ajudar vocês, assim, porque eu recebo muita mensagem do tipo, Bru, eu começo a ler, eu me perco, a leitura não tá ainda engatada na minha vida, eu quero ler mais, eu quero ler melhor. Então vai ter uma oficina sobre isso agora em fevereiro e a gente vai fazer a leitura conjunta de A Hora da Estrela, que inclusive é o sentido e o significado desse podcast. É Tempo de Morangos. Na última página do livro, vocês vão entender. Enfim, se aconcheguem, façam a oficina comigo. Tem certificado reconhecido, vocês podem usar para horas complementares na faculdade, para a plataforma CAPES. Aqui a gente não brinca em serviço, mas essas coisas todas são muito legais, são muito boas. Porém, nos episódios aqui, eu começo a ficar com ciúmes quando eu vejo a gente subindo aquele top Spotify. E o negócio vai subindo. E o negócio não para de subir. A gente chegou em quinto, eu fiquei, não. Não, assim, ó, não é reclamando. Muito obrigado por você estar aqui. I love you. Mas vai chegando gente de outras bolhas. E aí o pessoal não entende que isso aqui é o meu lugar de falar até coisas erradas. Eu quero amigas que me ouçam e que falem, Bru, o seu olhar sobre tal coisa na vida não tá legal. Isso aqui não tá saudável, isso aqui não é bom. Alguém que pegue, assim, e as minhas amigas, assim mesmo, de coração, que falam, olha, não vai por esse caminho, vai pelo outro. Ou que falam, não, Bru, você não tá louca na tua tese. É isso mesmo, aconteceu essas coisas na tua vida e é isso aí, sabe? É o meu lugar é o meu lugar na vida, na verdade, não na internet. É o meu lugar na vida de poder ser sincera, de poder ser uma garota de 26 anos que pensa coisas muito boas, mas também pensa coisas muito loucas. E quando chega o pessoal de outras bolhas, a galera não entende, aí fica assim, não, mas o poema, não sei o que, não sei o que. Aí vem o pessoal da letras também, que a gente faz algumas análises aqui, né? A gente fez no episódio do Para Além da Curva da Estrada, que a gente leu e pensou que aquela curva poderia ser a nossa ansiedade que fica cegando a gente, impedindo a gente de entender que a gente precisa focar no agora, né? Para além da curva da estrada, talvez haja um poço, talvez um castelo. E aí vem o pessoal e já surta nas análises. Gente, isso aqui não é uma aula. Oi, tudo bom? Não é aula. Inclusive tem aula de Fernando Pessoa gravada lá no link da minha bio do Instagram. E tá muito boa. Acho que são quase 4 horas de aula. Explico todo o processo heteronímico. A gente estuda os semi-heterônimos também do Pessoa. Agora em junho, todo mês de junho, a gente tem aulão de Fernando Pessoa, porque é aniversário do autor e é o meu autor favorito, né? E agora em junho a gente vai ler também Livro do Desassossego, que eu falo muito pra vocês, né? É o único livro que eu tenho tatuado na pele. Eu amo tanto que precisou sair do coração, precisou ficar na pele. Então, bem, gente, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos conversar. Eu tô. Acabei de sair do banho. Eu tô de cabelo molhadíssimo, cafezinho na mão. É essa vibe. Você tá aqui no sofá da minha casa. E eu queria falar sobre a importância ou a desimportância de conhecer caminhos. Então, agora eu tô reouvindo o audiobook do Alice no País das Maravilhas, né, no treino. Por quê? Porque eu adoro essas coisas. E aí, chegou na parte daquele gato desgraçado que ele fala: se você não sabe pra onde ir, qualquer caminho serve. E eu fiquei me perguntando muito sobre esse qualquer caminho. Será que qualquer caminho serve? Né? Porque a gente não tem objetivos. E eu fiquei pensando sobre a importância de se organizar e de ter consciência sobre a nossa própria vida.
de parar de olhar em volta, de parar de focar tanto na vida do outro, não com relação à comparação, mas eu digo assim, o que o outro pensa de mim, o que as pessoas vão achar de mim, sabe? Muitas vezes na internet eu tenho muito dessas coisas, não vou falar tal assunto no YouTube, não vou falar sobre tal assunto em alguma outra rede, e aqui o podcast, inclusive, era justamente pra isso, né, pra gente poder falar sobre até coisas que doem, mas também principalmente sobre como é necessário só seguir a vida, sabe? Eu não vou conseguir resolver todos os problemas do mundo, então é tempo de morangos. E o intuito da Clarice, quando ela fala tempo de morangos, é de continuar a vida, né? Porque a Macabeia é uma personagem lá do livro, A Hora da Estrela, que é extremamente infeliz e nem percebe a infelicidade. E aí quando o gato da Alice fala, olha, se você não sabe pra onde ir, qualquer caminho serve... Eu lembro muito da Macabeia, assim, no tipo... se você nem percebe que você é infeliz, você nem pré-julga isso, sabe? E a alienação, ela é ótima, né? Pra alguns casos. Eu dou uma alienada da vida, vocês já sabem disso. Mas é que eu tenho muita preguiça da raça humana, vocês já perceberam. Mas, ao mesmo tempo... eu acho que é muito importante pensar sobre a vida que se quer levar. E isso eu percebo que não é uma coisa comum na nossa cultura, sabe? E eu nem sei se em outras, né? Também não tive grandes contatos com outras culturas, mas eu percebo, assim, que a gente meio que normalizou e levando. E eu entendo por conta das nossas dificuldades financeiras, até dificuldades emocionais, né? Mas eu queria que a gente batesse um papo bem legal, assim, sobre a importância de organizar a nossa consciência de vida. Em algum momento, você já parou assim e pensou, nossa, naquela época eu era muito diferente, não era eu. Eu passei muito por isso do ano de 2024 até 2022, que foi o ano da minha glória. E aí minha vida, foi muito boa. Mas eu fiquei esses quase 4 anos ali muito reprimida, muito aquém a vida. E literalmente deixando a vida me levar, assim. As coisas iam acontecendo, eu ia vivendo. Eu não tinha... Não é que eu não tinha uma agenda. Eu até tinha agenda, mas eu não tinha um compromisso com a minha própria vida. E eu acho que é por isso que eu passei... os últimos anos tão desorganizada. Olha só como tudo se reflete, né? Eu tenho até um vídeo no YouTube falando sobre procrastinação e como eu acho que ela tá intimamente ligada à nossa falta de amor próprio. Divide opiniões, então vai lá dar uma olhada, porque eu descobri que muito da minha procrastinação, muito da minha forma engessada de ver a vida, estava muito ligado ao fato de, primeiro, eu não achar que eu merecia as coisas, porque vem daquelas crenças, vocês já ouviram o podcast aqui de pais ausentes, né? Então vem das minhas crenças de achar que... como assim? Eu nasci naquele lugar, eu fui criada daquela forma, não tem como, assim, aquela é a minha vida. Então, qualquer coisa que me dê um pouquinho de brilho, qualquer coisa que me faça minimamente feliz, eu não sou merecedora. Porque eu sou aquela criança, eu ainda sou aquela criança maltratada. Só que não, né? Assim, a vida já aconteceu, eu já cresci, eu já tenho responsabilidade, eu já sou dona do meu nariz e eu mereço, assim, os morangos da vida. Só que eu acho que também entra ali questões até de classes sociais, né? De realmente ter a crença de não pertencimento, de não merecimento. Eu não vou comprar um celular bom. Eu não vou comprar uma roupa boa. Por mais que eu possa não ter... Eu ainda tenho todas aquelas cicatrizes de ter... várias impressões, eu acho, negativas da vida, ainda nas lentes dos meus novos óculos, sabe? Então, eu queria que a gente conversasse sobre a consciência da vida. De parar de olhar tanto em volta e começar a olhar pra nós. Eu ainda não comecei a fazer isso, mas eu pensei em pegar fotos, assim, e colocar elas num mural, assim, fotos da minha vida. Para ser um lembrete para mim mesma de todas as coisas, pequenas e grandes, que eu já conquistei.
Porque eu sinto ainda que falta muito em mim maturidade, um olhar assim, legal pra vida de, poxa, meu, exatamente, olha de onde eu vim e, meu, nossa, eu estudei, eu consegui realizar meus sonhos. E por que que é tão difícil aceitar que eu cheguei a algum lugar? Sabe quando alguém fala assim pra gente, né? Nossa, mas você já conquistou tanta coisa, olha quem você é. Eu tenho muito problema quando alguém fala, olha quem você é. Porque faz parecer que eu sou metida, que eu sou entojada, que eu sou, sabe? Que eu me acho. E aí eu nunca levei pro lado do, nossa, meu, olha que bacana a pessoa que você se tornou, a mulher adulta que você é hoje. E eu acho que todas essas coisas, todos esses fatores contribuíram muito para eu ter uma visão de mundo muito negativa. E o É Tempo de Morango surgiu nessa minha tentativa de. Eu não quero mais ser assim. Só negativa, negativa, negativa. Eu já falei pra vocês, né? Eu achava que eu era até feia, porque eu reclamava tanto da vida. Que eu olho as minhas fotos de antigamente e falo, cruzes, o que aconteceu? Essa mulher tinha 80 anos. Porque até a minha pele, assim, não sei explicar, mas eu me acho agora olhando pra trás, eu achava que eu era até feia, assim, de, não é assim, desvalorizando, não é num tom negativo, não. É de olhar e pensar assim, cara, eu era tão infeliz que eu chegava a ser feia, sabe? Meu olhar era triste pra tudo, assim, todas as fotos, quando eu paro e olho, assim, e eu lembro realmente dos momentos, e às vezes são fotos que eu estou super sorrindo, e naquela vida de Instagram, e aí quando eu olho pra aquele momento, assim, eu tava devastada, eu tava acabada, a minha viagem pra Inglaterra. Eu não sei se eu ainda já comentei sobre isso aqui, mas eu fiz mestrado em Portugal e aí eu acabei dando uma viajada por ali e eu passei os últimos 4 anos lá. E, assim, quando você olha as minhas fotos, muitas das fotos da Inglaterra especificamente, assim, você pensa, que sonho, né? Nossa, que viagem legal. Gente, eu estava morta por dentro. Assim, não era, assim, eu estava só de corpo presente, porque a minha alma já tinha ido há muito tempo. Foi uma fase muito estressante pra mim, foi muito difícil. Acho que foi um dos momentos que eu mais caí na vida. Mas eu tava, em paralelo a isso, realizando um sonho que era conhecer a Inglaterra, gastar meu inglês, sabe, viver. E é muito louco como é possível no mesmo dia, no mesmo momento, no mesmo minuto você ser muito, muito feliz por uma coisa, mas tá completamente acabada por dentro. E eu acho que todos esses aglomerados de situações fazem com que a gente perca um pouco a visualização da vida. E é isso que eu quero chegar. Qualquer caminho serve, porque não só conquistar coisa, ter coisas, crescer, amadurecer, não só fazer faculdade, é preciso viver aquilo. E muitas vezes eu sinto nos meus jovens 26 anos que eu passei muito tempo tão preocupada com o futuro, com o futuro, com o futuro, com o que as pessoas iam pensar, com o que as pessoas iam achar, que eu não vi a vida. Ontem eu tava até falando com a Juju sobre isso, a Jubirubes, vocês conhecem como Julinguística. E a gente tava conversando assim, a vida tá assim, assim, assado. E a gente falou no final, né, que, nossa, que besteira, tudo que a gente tá falando aqui, basicamente. A gente se autocritica. Porque a nossa vida tá calma pela primeira vez e a gente tá achando ela insossa. Eu acho que a gente fica tão acostumado a viver sempre no modus operandi sobrevivência que quando a vida calma, realmente, falta muita coisa pra nós. Falta muitas coisas, assim, financeiras, emocionais, pessoais. Hoje, a única área da minha vida, assim, que tá minimamente caminhando, por exemplo, é a área profissional. Mas todas as outras estão assim, gente, uma lástima se você vier aqui na minha casa. Eu tenho tanta coisa pra te contar, minha filha. Enfim. E aí, o que que acontece? A gente fica achando que a gente tá fracassando na vida
Quando, na verdade, a gente só tá dando um passo de cada vez. E tá tudo bem dar um passo de cada vez, sabe? E, bem, pensando nisso, um ponto inicial para começar, acho que uma mudada de virada, assim, para mim, foi primeiro, começar a me organizar mais. Começar a organizar o meu dia, as minhas leituras, o que eu queria fazer, quais iam ser meus projetos. Começar a me organizar no sentido de alimentação, porque o nosso corpo desnutrido, o nosso corpo ruim, o nosso corpo entupido de açúcar, por exemplo. Não que a gente não possa comer açúcar, eu não quero nem entrar nesse papo, mas enfim. O nosso corpo, ele precisa dos ingredientes certos para funcionar bem, sabe? Quem tem carro flex vai entender. Quando a gente coloca álcool, o carro desempenha diferente de quando a gente coloca gasolina. E é a mesma coisa. Então, comer bem, assim, fazer de tudo para que eu esteja alcançando o meu melhor, mesmo que eu ainda não tenha chegado nos meus sonhos maiores, sabe? Porque a gente fica pensando, quando eu tiver tal coisa, quando eu me formar na faculdade, isso. Quando eu emagrecer, eu vou ser assim. Quando o meu cabelo estiver perfeito, quando a minha pele, quando eu conseguir um relacionamento, quando eu for amiga de fulano, quando eu viver não sei o quê. E aí a gente esquece de ser feliz agora. Né? E a minha vida de hoje? O que eu vou fazer no meu dia hoje? Hoje é dia 2 de fevereiro de 2024. O que eu vou fazer hoje? Por exemplo, uma das coisas do meu dia hoje era gravar esse episódio para não deixar de sair na segunda-feira. Porque às vezes tá saindo na terça, né? Amigas, me perdoam. Gente, é meu jeitinho. Então, eu falo sempre, né? Sai sempre segunda às 10. Aí você vai lá segunda às 10. Ué, cadê essa louca? Então, aí sai na terça, porque provavelmente meu final de semana foi maluco. Enfim, agora eu vou tentar gravar sempre às sextas. Mas a gente fica, então, sempre assim, quando eu me formar, sabe? Só que o processo da formatura, o processo da formação, quer dizer, é o processo que mais importa. Pegar o diploma não é o mais importante. Você se desempenhar maravilhosamente bem. Você se preparar para o mercado de trabalho. Você se desenvolver enquanto pessoa, enquanto cidadão para aquele trabalho também faz parte do processo. Só que eu, pelo menos, eu acho que é uma coisa, não sei se na garotada de 20 e poucos, pessoal dos 30, como é que é essa fase, por favor? Porque eu tenho na minha cabeça que, sim, os 30 anos também são difíceis, vão ter lá as questões deles, os 30, 40, 50 anos, mas eu tenho a impressão de que as pessoas de 30, 40, 50 anos, pelo menos elas têm um pouco mais de repertório de mundo pra lidar minimamente com a vida, sabe? Eu acho que não tem como comparar quando a gente tem 20 anos e quando a gente tem 30 anos, em termos de maturidade. Porque são 10 anos muito importantes, são de desenvolvimentos absurdos, né? Eu tô bem na metade, então eu tô vendo isso. Mas esse é o ponto. É enxergar a vida um pouquinho de fora. E não acreditar em tudo que a gente pensa, sabe? Muitas vezes eu olho pra trás e foi muito sofrido pra mim fazer as duas graduações, né? A pedagogia e a letras. Porque eu ainda trabalhava, e eu fazia uma de manhã, eu ia pra ela de manhã, aí eu voltava, trabalhava. A minha sorte é que eu trabalhava num colégio bem na frente da minha casa. E depois à noite eu ia pra faculdade de letras. Eu tinha 3 turnos, né, de, nossa, ralação hardcore. E ainda trabalhava de final de semana. Enfim, a minha vida era louca. E aí, o que acontece? Por mais que a minha vida estava sendo realmente, né, absurdamente louca, e eu mal tinha um domingo, eu estava realizando sonhos. Mas assim, eu não quero de forma nenhuma romantizar fases difíceis. Porque não é saudável. Não, o saudável, o mundo ideal, né? É que a gente esteja na faculdade, que a gente, o quê? Tenha ali cumprido os estágios, né? Esse seria o mundo ideal. Mas, muitas vezes, o mundo ideal não dá pra chegar. Ele não chega ideal pra todo mundo. E aí, a gente precisa trabalhar, a gente precisa estar no corre e não sei o quê. Só que o peso que eu colocava nas minhas relações era muito grande, sabe? Então, eu acho que
o cansaço faz muito isso com a gente. Então é por isso que hoje, quando eu tenho essas épocas muito difíceis, de muito trabalho, de muito estudo e mestrado e não sei o quê, eu tento levar um pouco menos a ferro e fogo a vida, a forma como eu enxergo as coisas e as minhas relações. Isso não quer dizer que eu estou falando que é fácil passar pelos processos, mas eu acho que a gente também pode ter um start do tipo, olha, do fundo do coração, eu não tava conseguindo levar. Só que eu tinha aquela crença do tipo, eu não posso desistir, eu não posso desistir, eu não posso desistir. Então, eu confesso que eu fiz a minha graduação de pedagogia, assim, olha, no que deu. Só que hoje eu gostaria muito de ter feito aquela graduação com mais calma. Eu gostaria muito de ter tido um tempo melhor para desfrutar daquele espaço. Eu aproveitei muito mais a faculdade de letras porque eu fiquei muito mais focada naquilo e, enfim, era com o que eu queria trabalhar de fato. Mas hoje talvez eu pensaria, eu acho que eu vou trancar e eu vou por um ano, por exemplo, já teria me organizado e teria refeito aquilo ali de uma maneira muito melhor. Então, às vezes, o que eu tô querendo dizer é que muitas vezes a gente acha que tudo é fracasso, né? Que esperar um ano para alguma coisa é fracasso. Que a gente tá, nossa, fracassando. Entrar na faculdade com 30 anos, oh meu Deus, é um fracasso. Entrar na faculdade com 50 anos, oh meu Deus, é um fracasso. E quem que falou? De onde que surge essa régua do fracasso, sabe? Que maluquice! Quando eu entrei no mestrado, lá em Portugal, os processos seletivos e o funcionamento das coisas são muito diferentes. Mas, no último ano do mestrado, que eu tava para entregar a dissertação, eu falei, parei. E minha professora não entendeu nada. Ela, como assim você vai parar o mestrado? Tá maluca? A minha pesquisa tá no meio do caminho? Tá louca? E ela não fala assim comigo, porque ela é uma lady. Ela é uma lady. Mas aí eu falei assim, chega, eu preciso resolver minha vida, pessoalmente falando. Eu tava num relacionamento não muito legal, vocês já sabem. E aí eu falei assim, eu vou resolver minha vida. E aí eu volto. E todo mundo me criticou. Eu vou falar mesmo, eu vou jogar na cara. Todo mundo me criticou. Inclusive, não devia nem dar esse palco, mas eu vou dar. Uma professora minha me mandou uma mensagem, assim, absurda, falando que eu não tinha base de literatura. Porque, assim, eu não falei na internet, né, que eu estava pausando o mestrado. Não era por causa da dificuldade do mestrado ou porque eu estava ruim com notas do mestrado. Imagina, gente, eu tirava 19 em todas as disciplinas. Olha, se tem uma coisa na minha vida que eu posso dizer que... Olha, eu sou boa. Eu sou boa nisso e eu reconheço. Por muitos anos eu achei que eu não era boa, que eu não era suficiente, que eu sou muito nova. Mas hoje eu acho que eu sou muito boa para a idade que eu tenho, que é com 26 anos, para as aulas que eu dou, para a qualidade do meu trabalho. E sei que eu tenho muito a melhorar. Mas eu sou boa na minha profissão. Isso não devia ser uma vergonha, mas eu não sei porque que as pessoas também não gostam ou acham que soa soberbo quando a gente... se minimamente é feliz ali, sabe? Por exemplo, eu me mato de estudar literatura há 10 anos, gente. Eu tô nisso há 10 anos. Eu fiz 2 graduações, eu fiz pós-graduação, eu fiz mestrado. Como que eu não... Assim, se eu fosse ruim, não teria muita lógica, né? Porque eu passei literalmente a minha vida só fazendo isso. E aí, quando a gente fala assim, nossa, cara, eu realmente... eu acho que eu sou boa nisso. É uma coisa que eu realmente... me esforço, me dedico e por conta disso eu tenho esses resultados, né? Parece que você tá sendo um nojo de pessoa, mas, gente, não é num tom de nojo de pessoa, não. É naquele tom de que eu não tinha autoestima nenhuma, então nada pra mim era bom, nada do que eu fazia era bom, eu não era bom em nada, eu não era suficiente em nada na minha vida. Até que no processo terapêutico, eu comecei a entender que, peraí, vamos dar uma mudada? É tempo de morangos, né? Vamos dar uma mudada nessa visão? Poxa, cara, as minhas aulas são legais. Eu tenho um feedback tão legal. As escolas me procuram pra justamente ter aula comigo, sabe? É uma coisa boa. Não é num tom de arrogância. Não é, porque se fosse num tom de arrogância, a gente ia perceber, sabe?
Então, pô, deixa eu ficar feliz com o meu trabalho, com o que eu tô tanto me esforçando, né? É como num regime. Ah, eu vou comer melhor por conta da minha saúde. Pô, aí os seus exames começam a dar certo. Você não fica feliz? Então, a gente tem que tentar ser feliz em outras áreas também. Mas aí, enfim. Aí eu até recebi uma mensagem de uma professora que claramente não gosta de mim desde a época da faculdade. E falando assim, ai, tá vendo? Se você fosse boa, não, sei, não era pra você estar no mestrado. Alguma coisa assim, tipo, que não, eu não pertencia àquele lugar. E eu não entendi até hoje porque eu recebi aquela mensagem quando eu falei na internet que eu tava adiando a dissertação. E falando um monte de coisa das minhas notas, dos meus trabalhos da época da escola, da faculdade, assim, já fazia o quê? 3 anos que eu tinha formado. E aí eu fiquei assim, meu Deus, que motilueca. Eu não lembro nem o que eu comi ontem, que dirá o trabalho de algum aluno. E aí, eu na hora fiquei super mal. Eu falei, cara, não era possível. Não era possível que uma pessoa tirou o tempo dela pra fazer um textão desse. Depois de sei lá quantos mil anos que eu fui aluna da garota. É, porque é garota, né? É criança que faz isso. Aí eu parei pra pensar assim, e aí eu respondi assim: oi, então, mas no caso, não é por conta das minhas notas, não é por conta dos meus trabalhos, eles estão muito bem, muito obrigada. Eu estou parando por motivos pessoais. Mas eu não devia nem ter dado essa satisfação, né? Porque também não é dar conta de ninguém. Só que, onde eu tô querendo chegar? Essa foi uma situação isolada. Mas a minha volta era assim, encharcada de atestado do fracasso, né? Então, assim, nossa, você trancou, meu Deus, o mundo acabou. E o mundo não acabou! Eu tava totalmente consciente do porquê que eu queria. E, gente, eu não adiei nenhum ano, eu adiei 6 meses. Foi 6 meses o tempo que eu precisei para arrumar a minha vida. Depois eu voltei pra pesquisa, escrevi aquilo da. Assim, olha, não é por nada não, mas a minha pesquisa tá hilária, tá muito bom, porque é um dos únicos textos ali que acadêmicos assim com tom de conversa. Nossa, foi super elogiada a minha pesquisa. Eu formei muito legal, muito bem. Tô muito feliz com o resultado dela até hoje. Claro que a gente já começa a pensar depois de um ano, né? Podia mudar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas isso aí fica para outros planos. Só que eu não entendi até hoje por que todo mundo à minha volta tratou aquilo como se fosse o fim do mundo. Sendo que eu estava no meu processo. Eu não estava atrasando a vida de ninguém. Eu estava literalmente adiando o meu mestrado, porque que incomoda os outros, sabe? E foi aí que eu comecei a pensar nessa questão de, quer saber? Eu vou silenciar a galera, eu vou me organizar, eu vou fazer o meu, eu não vou olhar pro lado. Chega. Chega. Eu posso até estar sendo muito radical com isso, mas assim, olha, hoje eu seleciono muito bem as pessoas que eu escuto. E foi um longo processo. É um longo processo. E ontem mesmo, eu falando isso, né? Ontem mesmo a Juju, eu tava falando sobre todas essas coisas com ela, e ela falou pra mim assim, Bru, agora além de você selecionar quem você escuta, como você escuta e tal, você precisa começar a selecionar principalmente suas amizades. E pra mim, eu já falei, acho que foi o segundo episódio do podcast aqui, né? Eu já falei que, assim, o meu espinho na carne nunca foi relacionamento amoroso, mas sempre foi amizade, assim. Eu sempre me dei mal. É assim, batata. Fica minha amiga, hahaha, vamos rir, vem aqui em casa, não sei o quê, bibibi. Eu não trago todo mundo pra minha casa, tá? Eu não trago qualquer pessoa pra minha casa. Eu trago só gente que eu acho que, sim, gosta minimamente de mim, né? Tem que ter um contexto, né? Enfim. E aí, hoje em dia eu tô melhor com isso, né? Antes eu não ligava. E aí a Ju ontem falou pra mim assim, Bru, muito legal tudo isso, mas você precisa começar a olhar para suas amizades. E é uma coisa que meu pai sempre me falou também. Né? Às vezes a gente precisa que uma amiga fale, que é casa de espeto, feia de pau, né? Porque muitas das vezes eu me vejo em relacionamentos, assim, totalmente abusivos no plano das amizades. E é uma coisa que a gente nem pra pensar, né? Que é totalmente possível. Não é só com relacionamentos amorosos que a gente fica
em relacionamentos tóxicos. Foi aí que eu comecei e agora eu tô iniciando esse processo, ainda não tive resultados, mas de selecionar não só a minha rotina, de me organizar. Vocês já sabem, né? Eu faço muitos vídeos de organização porque eu gosto do tema. Eu gosto de. Eu acho que a organização, ela me tira do centro do eu e me faz enxergar a vida um pouquinho de fora, como se eu fosse uma telespectadora. E aí eu consigo medir as coisas, a intensidade das coisas, medir o trabalho, medir o desempenho. A minha organização, ela não é só para ter as coisas anotadas na agenda. E isso, gente, eu acho que não funciona. Por isso que a gente acaba trocando de planner, agenda, aí vai pro Notion, aí vai pro Google Calendar, aí faz isso, aí faz aquilo, não sei o que, não sei aquilo lá. Porque a gente atrela a organização a uma ferramenta, mas a organização, ela é interna. Eu até fiz um vídeo disso no YouTube falando. Deixa eu ver aqui no telemóvel. Eu fiz. A capa dele tá até escrito 2024 atrás. Deixa eu ver. Ai, eu tô sem internet porque eu gravo os episódios aqui pelo celular, ó. Calma. Eu quero passar esse episódio. Esse episódio não. Esse vídeo. Cadê? Aqui, ó. Deixa eu ver certinho. As coisas que eu escrevo no YouTube. Ó, organização e planejamento para 2024. É uma capa que eu tô de uma camisa rosa, tem 14 minutos e 48 segundos. Logo acima do vídeo, como escrevo no caderno terapêutico. Aliás, eu recomendo esses dois. Por quê? Ai, peraí, deixa eu beber água. Porque quando a gente começa a entender as ferramentas organizacionais como partes da nossa vida, elas começam a ter sentido. Então, você entra nos projetos, você entra na tua rotina com a cabeça transformada. Então, não é só fazer um checklist, como eu pensava. Não sei se vocês pensam igual, mas eu tinha muito essa mentalidade. Então, o planner tá funcionando, eu vou pra agenda, porque não tô sendo produtiva. Mas é porque a questão por trás das ferramentas é que são importantes. Assim. Então, claro, eu, por exemplo, eu gosto muito mais dessas agendas que é uma página por dia, sabe? Eu já fiquei anos e anos com planner, agora eu tô com um planner, vocês até vão ver no vídeo. Tô com um planner para as minhas aulas, que ele nem é datado e tal, aí funciona. Então, cada coisa vai funcionar para cada pessoa, em cada época da vida dela, dependendo do que ela precisa. Então, para mim, hoje funciona muito a agenda e esse planner. Ai, Bruna, duas coisas? Sim, mas para mim tá funcionando. Para você, pode ser que fique confuso. Então, para você, só um Google Calendar, colocar lá os horários e os compromissos no dia, já vai estar bom. E tá tudo bem. Porque as pessoas se organizam de formas diferentes, porque elas têm vidas diferentes. Porque elas são diferentes. Então, eu acho que é muito mais por trás do pensamento do que, de fato, as ferramentas em si. E tudo isso, na verdade, para dizer que a gente precisa selecionar prioridades. Prioridades, então, assim, nas fases das nossas vidas, nos nossos desenvolvimentos. Qual é o nosso núcleo principal hoje? Quais são as coisas que ficam em volta dele? Pensar sobre a vida, sabe? Olha, hoje pra mim o principal é o meu trabalho e um relacionamento. É meu trabalho, convívio com não sei o quê. É meu trabalho e mais alguma coisa. Ou é meu trabalho e meus treinos. O que é hoje pra você o seu núcleo? Onde você vai demandar a tua atenção? E eu sei que pode parecer papo de, sei lá, tem gente que não gosta, né, de conversar sobre produtividade, sobre organização. E aí eu super respeito, né, mas pra mim é muito importante estar atenta à vida, porque senão eu percebo que ela tá passando e eu não tô vendo. É o que eu tava te falando no início. Eu e a Ju ontem conversando sobre as coisas e falando assim, ai, tá tudo parado, tá tudo estagnado, meu Deus, socorro, nada tá dando certo. E aí a gente mesmo começou a se corrigir, sabe? Porque a gente acha o tempo todo que tem que estar, sei lá, vivendo num plano ideológico de funcionabilidade pra vida, digamos assim, que é até utópico, né?
O que que é dar tanto certo assim? O que que... Ah, é eu cumprir aquela meta. Mas para cumprir aquela meta existe o processo. E ele é importante, é que nem a galera que fala assim pra mim, Bruna, como eu faço pra ler mais rápido? Eu, sinceramente, é que esse é um assunto encerrado pra mim, mas antes também era uma questão. Eu, sinceramente, não entendo qual que é a pira de ler rápido. Se a melhor parte de ler, eu não entendo por que, que a gente quer ler rápido, porque que... Assim, eu não vejo ninguém falando assim, nossa, eu te amo muito, então eu vou te amar bem rápido. Tipo assim, não faz sentido. Ah, mas é pra ler outros livros? Não, eu até entendo, pra ler mais livros, pra ter mais repertório de mundo, pra conhecer melhor as coisas e muitas outras coisas. Mas assim, nas nossas amizades, o melhor de ter as nossas amizades não é justamente vivê-las. E a gente já aceitou que a gente não vai ter todas as amigas do mundo, né? Não dá. Eu, por exemplo, gosto de ter relações de verdade, assim, relações de proximidade, de intimidade. Eu gosto que as minhas amigas participem da minha vida, eu gosto de participar da vida delas. E claro que aí, né, não tô falando de colegas, de pessoas que a gente conhece, mas assim, eu já percebi que eu não sou o tipo de pessoa que eu vou ter 15 amigas. Porque eu não tenho tempo pra isso. A minha agenda é lotadíssima. Eu tenho muito trabalho, assim, eu acho que hoje em dia, por exemplo, eu tava até falando com meu pai ontem. Hoje em dia é impossível até que eu consiga conciliar um relacionamento. Porque eu tô muito focada nas coisas que agora eu quero estar focada, porque eu tenho os meus objetivos. Então, eu comecei a pensar sobre o negócio do gato, né? Qualquer caminho serve? Não, pra mim não serve qualquer caminho. Eu acho muito bom aquela música Deixa a vida me levar, vida leva eu. Só que a vida, quando eu deixo ela me leva pra uns lugares que não são legais. Não, não funciona muito bem na prática pra mim. Não que eu exerça a necessidade de ter controle, porque, olha, se tem uma gatinha aqui tranquila, já aceitei que eu não tenho controle de nada no mundo, sou eu. Mas eu tenho que ter, no mínimo, noção, né? Noção e controle são coisas muito diferentes. Então, quando eu deixo a minha vida muito a Deus dará, né? Não, a Deus dará funciona, mas no ponto de deixa a vida me levar, não funciona. Então eu comecei a cuidar mais da minha vida, da minha organização, do meu dinheiro, gente. Do meu dinheiro. Vocês não têm noção. Talvez as minhas amigas tenham, mas vocês não têm noção. Aqui, assim, eu tô falando das minhas amigas, as meninas que estão ouvindo aqui, né? Vocês são minhas amigas, porque a gente já criou uma intimidade nesse episódio, nesse podcast que não tem como voltar atrás. Mas a questão aqui é, eu antes, assim, comprava as coisas só pelo fato de comprar, sabe? Aí eu acho que também envolve toda aquela questão da infância, de necessidades e tal. Mas assim, eu tô usando vamos supor, eu comprei uma base aqui agora de rosto, sabe? Base de maquiagem. Tá, comprei essa base. Ela é ótima e tal. Só que aí eu vi fulana na internet recomendando outra. Daí eu ia lá e comprava. E é tudo assim, base de, sei lá, R$ 20, sabe? Ah, mas falaram que a base não sei o que é melhor. Aí eu ia lá e comprava. Aí quando eu ia ver, eu tava com 3 bases em casa. E quando eu ia ver, elas estavam vencidas já. Porque eu não uso base todo dia. Aliás, são raras as coisas, às vezes, que eu uso base. Eu só uso corretivo. Corretivo e rímel. E pó. Sabe? E nem isso eu tô usando mais porque minha pele tá toda... Ai, tá horrorosa. E olha que eu já tomei Roacutan, viu? Mas enfim, aí eu tenho que ter todo um cuidado com maquiagem e tal. Porque a minha pele é muito sensível. Enfim. E a minha pele, ela tem síndrome de rico. Ela acha que, assim, ela tem dinheiros pra comprar produtos caros, entendeu? E aí eu já chego na minha dermatologista falando assim: senhora, deixa eu te explicar um negócio. Eu quero o básico bem feito, assim, mas o básico do básico. Então é protetor solar e hidratante. Ponto. É isso que dá pra comprar, porque protetor solar também tá caro nesse país, enfim. E aí a questão foi que eu comecei a perceber como eu estava cuidando do meu dinheiro também. Então, hoje, por exemplo, eu tenho uma coisa de cada e é, assim, até um sofrimento pra mim. Eu acho que tá virando uma. Eu tô ficando meio metódica com isso, porque. Assim, gente, eu não tenho nem 2 tênis mais. Cheguei nesse ponto. Porque antes eu tinha milhares de sapatos, milhares de coisinhas, um monte de calça. Tudo bem que eu também trabalhava fora, então eu me dava essa desculpa. Mas assim,
Hoje em dia eu prezo muito mais em ter coisas funcionais, peças de roupas que dê pra usar com diferentes looks e em diferentes ocasiões. Então eu prezo muito isso na hora que eu vou comprar peças. E eu não tô falando de peças caras, não, né? Porque o pessoal fala armário cápsula. Aí vai ver uma calça do armário cápsula é R$ 2.000. Você me respeite. Você me respeite. Não, eu tô falando minhas roupinhas da Renner, né? Então, assim, a questão hoje pra mim é comprar peças funcionais. Mas antes, se eu tava no shopping, eu tava andando, eu gostava daquela blusinha, eu lá e comprava a blusinha. E tem problema comprar a nossa blusinha? Não tem problema comprar a nossa blusinha. Mas se eu tenho metas financeiras, se eu tenho prazo, se eu tenho aluguel pra pagar, se eu tenho minha vida pra viver, eu não compro minha blusinha porque eu estou investindo em outra área. E aí, em outra área, né? Sobrevivência. Mas, assim, é no ponto de pensar, meu, eu já tenho 5 blusinhas boas, elas não estão desbotadas, elas não estão rasgadas, elas não estão furadas. Eu preciso disso agora. Eu fui começando a formar a minha consciência com relação a isso, sabe? Então, assim, eu tenho um perfume, por que eu vou comprar outro agora? Porque eu gostei do cheiro? Deixa aquele acabar, eu volto aqui e compro aquele. Eu anoto no Notion, sabe, as coisas que eu quero comprar. E aí, muitas delas, no final, nem fazem sentido. E eu comecei a ser assim lá em Portugal. E eu comecei a perceber que fazia mais sentido viver dessa forma, porque a gente hoje em dia é muito estimulado, né? A comprar, comprar, comprar. E aí, quando eu queria, por exemplo, fazer uma aula, porque também tem muita gente aqui na internet que dá aulas que eu queria fazer, né? Não sou só eu que dou aulas aqui. Eu não tinha dinheiro. Ah, eu queria, por exemplo, agora eu tô investindo na conversação do inglês, né? Pra mim. É muito importante falar inglês, eu trabalho com textos em inglês, enfim. Aí eu nunca investia nessa área, sabe? Porque, sei lá, eu nunca investia nem no meu tempo, né? Hoje em dia o que eu mais tô fazendo, na verdade, é com vídeos no YouTube e tudo mais. E também tô fazendo aquele curso da Camille Vilela, que é ótimo, é perfeito aquele curso dela, gente. Procurem no Instagram, Camille Vilela, é muito bom, tô fazendo todo dia. E aí, antes eu não fazia as coisas que eram mais importantes pra mim, porque, sabe, eu tinha essa coisa da compra, da compra, da compra, e eu digo até, assim, em mercado, sabe? Eu não tinha noção, as coisas estragavam na minha casa, tinha que jogar fora. Isso é um pecado, gente, isso é um pecado. Então, comecei a cuidar do meu dinheiro, cuidar das compras repetidas, cuidar dos meus sonhos, cuidar da minha autoestima, cuidar da minha rotina, cuidar da minha vida. A minha estrada, lembra do Fernando Pessoa? Para além da curva da estrada, talvez hoje um poço, talvez um castelo? Então, o que tem pra lá da curva da estrada não me importa, porque agora eu não estou lá, eu estou na estrada e eu preciso passar por ela da melhor forma possível e é muito difícil fazer isso. Primeiro, quando você tem ansiedade, mas eu posso dizer pra vocês que a minha vitória do ano passado, de 2023, foi ter vivido um ano de cura, assim, com relação a isso. Eu tô me curando hoje em dia da ansiedade. Dizem que não tem cura, né, e tal, mas o processo terapêutico, gente, ele ajuda muito. A escrita terapêutica ajuda muito. E eu quero, por mais que eu saiba que não exista 100% comprovado cientificamente a cura da ansiedade, eu quero trabalhar a minha mente para que ela entenda que ela vai se curar dessa desgraça, dessa ansiedade. Então, eu vou me curar da ansiedade. E, inclusive, eu vou fazer um parênteses. Tem muita gente na internet que, por me ver falando de organização, de dificuldades de rotina e não sei o quê, fala assim: você tem TDAH. É os famosos psicólogos do TikTok, né? Aí quando você vê a pessoa é formada em, sei lá, engenharia. Ou a pessoa é formada em letras, né? Eu fico, ô colega, deixa eu te falar, que disciplina da faculdade que você fez que te dá a chance de dar laudo vendo um vídeo de 5 segundos? Mas enfim. Eu não tenho TDAH, gente. Eu sei que parece, eu também já fui atrás de ver. E eu já até troquei de profissional, porque eu falei, cara, eu tenho certeza que eu tenho isso. Só que não, gente. Pasmem, a rotina, a nossa alimentação muda o nosso foco. A ingestão de muito café muda nosso foco. O nosso sono muda o nosso foco. Ver um filme com o celular na mão muda o nosso foco.
Eu fiz agora os 5 dias de foco total, né? O desafio. E foi muito importante pra mim, porque eu comecei a me policiar na rotina com relação ao celular, porque eu tenho um espinho na carne, que é o meu WhatsApp Business. E assim, pra mim, eu sou obrigada, na minha cabeça, a ficar 24 horas disponível pros alunos. Então, assim, se um aluno meu tá assistindo uma aula minha, 1 hora da manhã, ele me mandar mensagem, eu vou responder. Só que isso começou a ficar doentio pra mim. Tô falando sério, começou a me adoecer mesmo. E aí eu comecei a ver que não, tá tudo bem o meu aluno receber a resposta às 7 horas da manhã, sabe? E que tudo bem eu usar o celular das 7 da manhã às 7 da noite, né? Eu digo no sentido de estar ali disponível, né? Então, quando bipa, eu pego, oi, tudo bem, respondo. Mas depois de um certo horário, não tem como, porque eu preciso ter uma vida. E isso é difícil pra mim. É muito difícil pra mim, porque o meu trabalho é a coisa que eu mais amo fazer no planeta Terra. Então eu amo conversar com os alunos, eu amo quando eles vêm falar comigo sobre um poema, um livro. É o que eu gosto. É o que eu gosto, mas eu preciso aprender a me policiar. Então, cuidar do dinheiro, cuidar das minhas compras repetidas, cuidar dos meus sonhos, da minha autoestima, do meu trabalho. E uma coisa muito importante agora, já pra encerrar, porque isso aqui tá longo, né? Eu não sei se eu posso falar aqui, né? Vocês já sabem que isso aqui é free julgamentos. Gente, eu tenho aprendido no último ano, assim, que o mundo é péssimo, né? A gente sabe, pô, o mundo tá em guerra de novo, pô, a gente acabou de passar por várias guerras. A galera ainda tá em guerra, a galera é inflamada. Eu acabei de ler um livro da Isabel Allende que chama Casa dos Espíritos, vai ter vlog de leitura no canal. E eu posso falar uma coisa pra vocês? Me deixa muito indignada. Ó, vou falar, hein? Eu vou hablar. Podem discordar. Eu fico muito indignada que o ser humano, ele acha assim, ó, eu gosto de rosa, da cor rosa. Então, eu quero que o mundo inteiro goste da cor rosa, porque eu acredito na cor rosa. E a cor rosa tem que ser pra todo mundo. Só que assim, a gente esquece que as outras pessoas gostam de azul, de verde, de lilás, que tem muita gente que gosta de rosa também, de amarelo. Aí as pessoas literalmente entram em guerra. Elas se matam. Elas se estapafeiam. Porque elas gostam, sabe? O que eu tô querendo dizer é, assim, eu acabei de ler A Casa dos Espíritos, então eu posso até estar inflamada com isso. Mas como as pessoas são insuportáveis, cara. O ser humano, ele se acha tão dono da verdade que ele é capaz de agredir o outro porque ele acha que o outro tem que ser do jeito que ele quer. Não é possível que a gente normalizou um negócio desse. Gente, tá precisando de terapia no mundo inteiro. Tá precisando, assim, abafar um pouquinho esse ego. Ou quantas vezes na terapia eu já não cheguei assim, ai, porque eu recebi um hate na internet? Eu tô muito triste com isso, não sei o quê. E aí eu tive que ouvir, assim, de uma maneira até dura. Assim, meu, Bruna, você não é a pessoa mais legal do mundo. As pessoas podem ou não gostar de você. E tá tudo bem, sabe? E por que a gente leva tanto a ferro e fogo também as coisas, né? Mas aí, eu vou ler pra vocês a última página da Casa dos Espíritos. Relaxa que não é spoiler. A Alba, ela fala: agora, porém, duvido do meu ódio. Aí ela continua aqui na outra página, que eu acho muito importante. Em alguns momentos tenho a impressão de que já vivi isso e que já escrevi essas mesmas palavras, mas compreendo que não sou eu, mas outra mulher, que anotou em seu caderno para que eu desse eles e me servisse. Escrevo o que ela escreveu, com a memória frágil e o transcurso de uma vida muito breve. E tudo acontece tão depressa que não conseguimos ver a relação dos acontecimentos. Olha isso, gente. Tudo acontece tão depressa que não conseguimos ver a relação dos acontecimentos. Não podemos medir as consequências dos atos. Acreditamos na ficção do tempo, no presente, no passado e no futuro. Mas também pode ser que tudo isso aconteça simultaneamente. E agora, aí ela continua, né? Então, no finalzinho, e agora procuro meu ódio e não posso encontrá-lo. Sinto que ele se apaga na medida em que explico para mim mesma a presença do Coronel Garcia e de outros como ele.
Aí ela continua: será para mim muito difícil vingar todos que têm de ser vingados, porque a minha vingança não seria senão outra parte do mesmo rito inexorável. Ela chega numa conclusão aqui, e isso não é spoiler, gente, tem muita água que corre por baixo disso, e que ela diz assim: não adianta apagar o ódio com o ódio. A gente vai viver no mesmo ciclo. E eu achei isso tão é tempo de morangos, porque é exatamente o que a Clarice falou na Hora da Estrela, e que a gente vai fazer a leitura conjunta, e é exatamente o que esse podcast inteiro, o que eu quis fazer com esse podcast inteiro pra mim mesma, sabe? Enxergar que não adianta viver nos mesmos ciclos. Se eu quero resultados diferentes, eu preciso ser diferente. Se eu quero uma história diferente, eu preciso parar de ficar na mesma história, no mesmo ponto. E eu falei muito sobre isso no nosso episódio de Gilmore Girls, né? Que a Lorelai, ela teve filho com 16 anos e aos 32 anos a série começa. E eu não entendi muito bem o plot, porque, quer dizer, hoje eu entendo, né? Mas eu fiquei assim, nossa, dos 16 pros 32 anos, ela ainda tá brigando com os pais pelo mesmo motivo? Eles ainda se odeiam, ainda não concordam um com a vida do outro, ainda brigam. Gente, dos 16 pros 32 anos é ano pra caramba, não é não? Quanto que é? Deixa eu fazer essa conta aqui. 32 menos 16 é 16. Olha lá, uma menina de humanas. Tudo bom, senhoras e senhores? Não acredito que é 16, enfim. Eu nem me esforço mais, tá? Pra fazer conta, gente. Eu fiquei, é uma coisa que eu preciso mudar. Porque eu tenho certeza que me roubam no troco da padaria. Eu tenho certeza que. Eu tenho certeza que eu pago coisa errada por conta disso. Mas, enfim. Eu acho que o que a Alba fala no final do A Casa dos Espíritos, o que a gente vê no livro da Hora da Estrela da Clarice Lispector, eu falo da Macabé. São coisas muito importantes, assim, do tipo, ei, tem que viver o novo, é tempo de morangos, não dá pra ficar ali mais, sabe? Senão, você só vai repetir ciclos. E aí eu não tô falando pra você se alienar, mas assim, gente, o mundo é péssimo, as pessoas são péssimas, então assim, faz o seu. O quanto você puder ajudar os outros, ajuda os outros, né? Mas também não dá pra gente parar a nossa vida mais. Sabe? E eu digo isso nas amizades, eu digo isso nos relacionamentos de uma forma geral, porque assim, eu preciso me salvar também na vida, sabe? Ninguém me salvou, eu preciso me salvar pra poder salvar outras pessoas. É aquilo, né? Não dá pra eu distribuir botes salva-vidas no meio do mar se nem eu tô com o meu ainda, porque eu também vou afundar. Enfim, esse foi o final do áudio longo. Eu espero que não tenha ficado confuso, porque eu vou tagarelando. Mas eu amei a leitura do A Casa dos Espíritos e vai sair vlog no canal. E é isso, gente. Espero que tenha sido minimamente útil esse tempo aqui, porque eu realmente acho que eu preciso cuidar ainda mais da minha saúde, do meu olhar pra vida, da minha organização, das minhas metas e dos meus projetos, da minha rotina, sabe? Do arroz com feijão, do dia a dia. E eu me perco muito ainda nessa coisa louca que é a vida. Mas, enfim, é isso, turma. Um beijinho. Até semana que vem. E eu quero saber aí tudo que você acha também.